Olá, bom dia! Está começando mais um Alterosa Rural e veja só o que nós preparamos para você. Vamos conhecer como funciona uma horta hidropônica. Nossa equipe foi até o Vale do Aço mostrar para a gente. Tem um Fala Companheiro com o professor Alexandre Silvio, falando sobre eucaliptos e os detalhes dos locais de descarte dos materiais usados na vacinação contra a febre aftosa. E, é claro, a previsão do tempo para a próxima semana. Tudo isso e muito mais agora no Alterosa Rural. E nós vamos começar o Alterosa Rural de hoje falando sobre hidroponia ou horta hidropônica. Você já ouviu falar? Com certeza já deve ter consumido algum produto que foi cultivado nessa modalidade. A nossa equipe foi até o Vale do Aço e vai mostrar para você agora o passo a passo da horta hidropônica ou da hidroponia. Confira. Que as hortaliças são vegetais que fazem muito bem à saúde, todo mundo sabe. A alface, então, é uma das preferidas. Além do efeito calmante, ela possui baixo valor calórico e reina na salada nossa de cada dia. Mas você já imaginou plantar alface sem terra? É no mínimo curioso, né? Nesse sítio de pouco mais de 3 hectares que fica em Santana do Paraíso, a terra, não faz falta nenhuma nesta linda horta de alfaces. O modo de cultivo usado aqui é a hidroponia. Hidro quer dizer água e ponia, trabalho. Este é o nome dado ao sistema de plantas cultivadas sem o uso do solo. As raízes precisam de água e nutrientes. A água passa no pé dela, fica em torno aí de 15 minutos ligado, aí a bomba automática desliga, fica 15 minutos desligado. Então o processo, o básico é o seguinte, essa água passa na raiz durante 15 minutos, é onde ela capta todo o nutriente que ela precisa para desenvolver, fica dentro da água não. Essa água passa pelo pé dela por um determinado tempo, depois essa água desliga por um determinado tempo também, aí volta a ligar, fica o dia inteiro assim. O processo é todo automatizado. Essas 2 caixas de 5.000 litros cada uma recebem 6 tipos de nutrientes que já vêm separados nas doses certas para fazer a mistura. E daqui, a água sobe lá para as estufas, onde acontece o processo de hidroponia. É aqui que começa a germinação. Aqui a semente, ela vem peletizada, tá vendo? Ela já vem com um nutrientezinho nela. Essa aqui é uma semeadeira, que ela semeia 345 mudas de uma vez, que é aqui nessa espuma fenólica, tá vendo? Ela já vem pré-cortada. Cada quadradinho desse vai cair uma semente e vai ser uma mudinha e ela vai levar esse quadradinho até a fase final da vida dela. Depois a gente semeia aqui, a gente põe ela numa estufinha de germinação que ela fica 3 dias até ela germinar. Aí a gente sobe com ela lá para outra parte. Deixa eu mostrar aqui como funciona. A gente coloca a espuma, desce aqui, joga aqui a semente. Joga mais um pouquinho. Aí aqui, ó, se puder mostrar, a gente pega, cada buraquinho cai somente uma semente, tá vendo? Então não tem desperdício, né? Não, tem desperdício nenhum não. Aí empurra pra lá, ó. Aí, opa, olhou aqui. Cada buraquinho com a semente. Aí a gente vem. Aqui tem um pininho, cada pininho desse vai encaixar ali. E aperta. Isso aqui faz com que a semente vá para dentro da espuma. Isso, vai pra dentro da espuma. Ela fica mais ou menos no meio da espuma, entendeu? Aí aqui, ó. Isso aqui não afundou não. Tá semeado 345 mudas, tá vendo? Aí ela fica no meio. Agora a gente molha e coloca ela dentro da estufa para ela germinar. 3 dias ela já tá brotada aqui já. Para que se tornem aquelas alfaces bonitas e nutritivas, essas mudinhas recebem um tratamento especial, como bebês recém-nascidos. Até berçário elas têm. Aí ela vem para a mesa de germinação. Essa água que passa aqui nela, que ela liga em torno aí de 5 vezes ao dia, só para manter ela úmida, ela ainda não tem nutriente. É uma água pura, onde é só para manter ela úmida, que aquele nutriente que vem na semente, que igual eu te mostrei lá, já serve para ela durante o tempo de vida dela aqui, que é em torno aí de 7 a 10 dias, que ela fica aqui. Aí daqui ela pega e vai pro berçário ali. Depois de germinadas, o processo para que as mudas cresçam e fiquem prontas para a colheita dura cerca de 22 dias. Atualmente, o Felipe produz alface crespa e roxa.
Todos os dias são colhidos aqui 400 pés das hortaliças, que são entregues para hortifrutis, supermercados e restaurantes da região. Ao todo, 10 mil pés de alface são produzidos aqui mensalmente. A estrutura conta com 2 estufas e 42 bancadas, que são divididas entre bancadas de berçário e de crescimento, que é como esta aqui que está à minha frente. Cada bancada dessa de crescimento tem 230 plantas. Uma das muitas vantagens da horta hidropônica é que a planta cultivada aqui é muito mais limpa do que as plantas cultivadas em hortas convencionais. Essa daqui, por exemplo, já está pronta para ser colhida. E do jeito que ela sai daqui, ela pode ir direto para a mesa do consumidor final. Para provar isso, eu vou comer um pedacinho desse alface aqui, ó. Uma delícia e limpinha. Como você pode ver aqui, a estufa ela é toda fechada, então a alface cresce num ambiente protegido. Então automaticamente a gente tem uma quantidade muito menor de inseto aqui dentro, porque não entra borboleta, né? Não entra mosquito em geral, não entra, porque é tudo fechado. Ela não recebe chuva, então aqui pode estar chovendo, que eu continuo produzindo do mesmo jeito. Ela fica fora do chão, então ela não tem contato em nenhum momento com a terra. Então isso evita também muito tipo de praga, entendeu? Além de mais limpas, as hortaliças hidropônicas têm uma durabilidade maior, porque são colhidas com a raiz e vão vivas para o cliente final. E as vantagens não param por aí. A economia de água pode chegar a 70% se comparado com o consumo de um plantio convencional. A economia de água também é muito grande, porque como você não joga água para o solo, a água que ela consome é só a água que ela necessita para crescer. Então a água que passa na raiz dela, que ela consome ali para crescer, é a única água que você gasta, entendeu? Porque não tem irrigação. O custo de montagem é bem maior do que se você for do método convencional. Só que depois de montado, te dá um pouco menos de trabalho do que o método convencional, né? Porque é tudo automatizado, o cano que você tira a alface, no outro dia você já está colocando uma muda nova, então é bem mais tranquilo, é bem mais fácil o manejo. E agora nós vamos para o Fala Companheiro com o professor Alexandre Silvio, que vai continuar falando sobre os cuidados e cultivo do eucalipto. Olá, companheiros, bom dia, bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo, da agropecuária, do meio ambiente. Mas nós vamos falar mais uma vez aqui, ó, da silvicultura, ou do sistema de produção de árvores, né? As árvores, elas têm um papel, ou o sistema de produção de árvores, ela tem um papel extremamente importante para o Brasil. Nós temos que partir do seguinte princípio: o Brasil, né, é um país tropical, com vários climas, com vários tipos de solo, capacidade de água, de distribuição de água, de rios, de chuva. Então o Brasil é um país excepcional para a atividade agropecuária e para o agronegócio e também para a silvicultura. Para se ter uma ideia, nós estamos aqui num plantio de eucalipto, né? E esse plantio, a planta de eucalipto, ela é nativa da Austrália. Então o eucalipto é uma cultura introduzida no Brasil. Ele cresce muito mais rapidamente aqui no Brasil em comparação ao seu país de origem, a Austrália, lá na região da Oceania. Então, o Brasil é um país que recebe muito bem, ele é muito receptivo a essas plantas exóticas com relação ao seu desenvolvimento. E isso gera uma importância muito grande na nossa balança comercial. Em 2017, apenas de celulose, o Brasil foi o terceiro maior produtor mundial com quase 20 milhões de toneladas de celulose produzida, gerando na balança comercial cerca de 6,5 bilhões de dólares de saldo positivo da balança. Se nós contabilizarmos todos os outros processos, não apenas a venda da celulose, mas também de madeira, madeira nobre, etc., o saldo da nossa balança comercial salta para quase 8 bilhões de dólares, né? Só por conta da exploração da madeira e a exportação da madeira. E sem contar a comercialização no mercado interno, que também tem uma absorção muito grande desse material. Outro ponto importante é que a atividade produção de celulose, por exemplo, só dentro das fábricas, que são inúmeras fábricas no Brasil, centenas de fábricas, geram mais de 200 mil empregos diretos, sem contar os empregos indiretos relativos às atividades de campo.
Então é uma atividade extremamente rentável para o Brasil, que o Brasil essencialmente um país que sobrevive, tem a sua balança comercial altamente superavitária por conta do agronegócio. E a madeira, ela também está dentro desse processo. E os seus derivados, né? Como nós falamos, a celulose, que é um dos principais derivados da madeira do eucalipto. Então, colegas, nós temos que pensar sempre o seguinte: o agronegócio, né, apesar da atividade do agronegócio ocupar extensas áreas, né, várias empresas multinacionais estão no Brasil produzindo eucalipto nessa nossa região, né, região do Vale do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, norte do Espírito Santo, sul da Bahia, porque é uma região de altíssimo rendimento dessa planta e altíssimo desenvolvimento e produtividade. Agora, temos que tomar cuidado com relação aos impactos ambientais. Então, cabe ao governo, os governos estaduais, o governo federal, até mesmo os governos dos municípios, fiscalizar e ter um controle muito grande em cima das empresas em relação à exploração dessa atividade, da silvicultura. Porque nós sabemos que é uma atividade que, apesar de envolver um grande volume de empregos, de renda e também de produtividade, mas é uma atividade que também é altamente impactante ao meio ambiente. Então, a fiscalização ambiental, o controle ambiental, ele se torna muito importante. Então, colegas, foi um prazer estar com vocês aqui essa semana, falando mais uma vez da silvicultura e até o nosso próximo encontro. Até lá! E depois do intervalo, um recado importante para você, produtor. Nós vamos mostrar os locais de descarte dos materiais usados na vacinação contra a febre aftosa. Depois do intervalo, eu volto já já.